Bom, a minha pregação de hoje, ela tem por título Influência, que é uma coisa que atualmente ela é muito ouvida. Nos últimos tempos, influenciador é uma palavra presente no nosso cotidiano. Esses irmãos daqui da plataforma quiserem descer, tá? Mas se não quiserem, podem ficar aí mesmo. E os influenciadores atualmente têm uma palavra muito presente no nosso cotidiano. Mas quando a gente ouve a palavra influenciador, nossa cabeça já vem logo uma pessoa que influencia nas ações e nos pensamentos dos outros. Segundo o dicionário, influenciador é quem exerce algum tipo de influência na vida de outra pessoa. Mas ele não especifica se é por valores ou por doutrina. Ele só especifica que influencia uma pessoa. E atualmente, influenciador também, nos nossos tempos atuais, é uma palavra de profissão, que as pessoas que trabalham em redes sociais, que influenciam as outras por exemplo, a comprarem algum produto, a venderem algum produto, a entrarem em algum site. Isso é o que o influenciador hoje atualmente faz. E falando em influenciador, uma pessoa que influencia, acho que a cada um que está aqui é Jesus Cristo. Todo dia influencia a cada um que está aqui estar buscando Ele, estar adorando Ele, estar orando todos os dias. Jesus influencia a cada um que está aqui, eu tenho certeza. Amém. Eu peço que os irmãos possam abrir Marcos 16, 15, por favor, para a gente receber mais de Jesus Cristo. Amém? Bom, Jesus conhecia a importância de exercermos a vida, exercermos na vida de outras pessoas. A gente exerce uma função de influenciar as pessoas. A gente da igreja influencia as pessoas quando elas veem a gente, entregando livros, influencia as pessoas quando a gente vê que tem alguma programação como a Missão Caleb. Influencia as pessoas que estão ali ao redor vendo que a gente está exercendo o papel que Jesus nos deu. Em Marcos 16, 15, fala uma ordem que Jesus deixou e que é muito importante para nós, que fala: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Com essa ordem, com essa palavra que Jesus nos deixou, ele está querendo dizer que é para a gente ir por aí pelas ruas, influenciar as pessoas a estarem mais perto de Jesus, a estarem mais contrito a Ele, a buscar mais todos os dias, a estar sempre perto dEle, a sempre querer mais e mais conhecer a Tua Palavra, conhecer o que Ele tem para nós, conhecer o que Ele fez para as pessoas de antigamente, que repartiu o pão, que trouxe água. Então, Ele fez muitas coisas boas, a gente deve passar isso para as pessoas, deve pregar para ela. E o caráter de Jesus deixava muitas marcas em todos os lugares por onde Ele ia. Onde Ele passava, Ele era diferente. Jesus, Ele era Deus andando na terra. Ele conhecia o Pai e entendia que a sua caminhada terrena era um propósito claro: expressar o amor, o maior amor que já existiu, que é o amor de Deus, o amor que Deus demonstrou para nós ao nos criarmos. E da mesma forma, Deus chamou a cada um que está aqui para influenciar as pessoas ao seu redor, a influenciar elas até mesmo a vir para a igreja, Eu sei que aqui tem pessoas que influenciam as outras a vir para a igreja, a estar sempre buscando a Ele. E acho que todo mundo aqui, alguém daqui é vó, alguém daqui é mãe, pai, irmão, como por exemplo a Valentina, E essa irmãzinha, eu tenho certeza que a cada um que eu falar os nomes, pais também. Então,
essas pessoas que eu estou falando vão influenciar as crianças que estão ao redor, vão influenciar as pessoas que estão ao redor dela. A Valentina pode influenciar a sua irmãzinha, né, porque é pequena, ela pode ver o que a Valentina está fazendo, mesmo vendo ela lendo a Bíblia ou cantando, ela está influenciando a irmã dela desde pequena, né? A Valentina é influenciada pela Bruna, a irmã dela, a louvar ao Senhor, a falar de Deus através da música. Então a Bruna, ela influenciou a Valentina a pregar, a falar sobre Jesus de uma forma, das várias formas que Deus deu para nós para pregar sobre Ele, para falar do seu amor. E eu queria falar também sobre Romanos 8,5. Se os irmãos quiserem abrir, mas eu posso falar aqui também. Amém? Diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito deseja. Bom, aqui está querendo dizer que as pessoas que vivem segundo o que esse mundo oferece, o que a carne, o que o desejo da carne oferece, ela tem a mente voltada para o que esse mundo nos traz, nos influencia. Porque até através de amigos, até através dos pais, daquelas pessoas que estão ao nosso redor, a gente pode ser influenciado a fazer algumas ações, a falar algumas coisas, né? E a pessoa que tem o Espírito, que é de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, ela vai desejar o que o Espírito deseja, o que o Espírito Santo traz para ela, o que o Espírito Santo fala para ela fazer. Se ela fala para ela estar pregando, ela vai lá pregar. Se ela fala para ela estar cantando, ela vai lá cantar, né? Vai lá estar mostrando o que Jesus tem para nós. E Paulo fala sobre duas influências na vida do homem: a do Espírito de Deus e a do Espírito do homem, que é a carne. A gente tem que refletir a qual delas tem sido mais forte na nossa vida, se é o Espírito de Deus ou o Espírito do mundo. E a gente deve refletir sobre isso através das nossas atitudes, através do que a gente fala, do que a gente ouve, do que a gente expressa. Até porque se a gente tem, por exemplo, crianças ao nosso redor, e a gente faz esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, a gente fala certas coisas, a gente vai influenciar elas também a falar essas coisas, a fazer essas ações. E a gente deve sempre demonstrar o melhor de nós, sempre demonstrar o que o Espírito de Deus quer que a gente demonstre, né? E falando sobre influência, falando sobre como os filhos de Deus influenciam as pessoas que estão aí, que estão ouvindo a palavra de Deus, eu queria falar uma coisa que eu testemunhei a semana passada, na sexta-feira. Eu estava na padaria e um homem chegou falando assim para mim: você conhece a Juliana da Igreja Adventista? De primeira, quando ele falou, eu não entendi muito bem, mas quando ele continuou falando, eu entendi que ele estava falando da Juliana, parece lá do Tamarineiro, se não me engano, se eu estiver errada. Juliana Brito? Enfim, ela estava falando da Juliana, aquela que ela passou mal, ficou doente, parece que ela teve, eu não lembro direito o que foi que aconteceu com ela, mas ele estava falando lá que mesmo ela naquela situação, Jesus foi lá e salvou ela e curou ela porque Jesus amava ela, porque Jesus, ele se eu não me engano, ele falou que Jesus ressuscitou ela, que ela tinha passado mal, mas Jesus ressuscitou ela. E com aquilo eu refleti que tudo que a gente fala, nossas ações, a gente, irmãos da igreja, o que a gente fala para as pessoas através da Missão Caleb ou até mesmo nas visitações, influencia nas pessoas também a falarem sobre Jesus, como esse homem falou, né, sobre o que Jesus fez na vida da Juliana. E a gente deve refletir sobre isso, pois algumas pessoas têm vergonha de demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Algumas pessoas têm vergonha de ou pregar, ou cantar, ou vir aqui na frente do púlpito para falar sobre Deus. Mas a gente deve deixar essa vergonha de lado, deve sentir o Espírito Santo em nós, e a gente deve
demonstrar o que Deus quer para nós, quer estar passando a palavra dele. Bom, a Bíblia fala que Zaqueu era um cobrador de impostos, ou seja, ele não era bem visto lá pelo seu povo e tinha fama de ladrão. Entretanto, bastou Jesus entrar em sua casa para que a vida daquele homem seja totalmente transformada. A marca que Jesus deixou em Zaqueu foi tão profunda que tomou uma atitude surpreendente. E está escrito lá em Lucas 19:8, que diz: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então, quando Zaqueu não era bem visto lá pelo povo, ele tinha fama de ladrão, tinha fama de roubador de impostos, né? E quando Jesus foi na casa de Zaqueu, ele foi transformado. Pela influência de Jesus, ele foi transformado. E ele fez uma atitude surpreendente, que foi de devolver as coisas que ele tinha, as cobranças, né? Ele devolveu, e se alguém ele tinha extorquido, ele ia devolver 4 vezes mais. Então, pelas coisas que Jesus tinha falado para Jesus, pela tremenda influência que Jesus tinha de influenciar as pessoas, tanto nas ações quanto nos pensamentos dela, Jesus influenciou as pessoas, né, a verem como realmente Jesus, como realmente Deus, Ele amava aquelas pessoas e ainda ama as pessoas. Então, quando Zaqueu sentiu aquilo, quando ele sentiu tudo aquilo que Jesus estava fazendo, ele decidiu mudar a vida dele, ele decidiu mudar as suas atitudes, mudar as suas ações. E tem um versículo da Bíblia que fala assim: a boca fala do que o coração está cheio. Mais ou menos parece que é em Mateus 12, 34, se eu não me engano. É nesse. E como Zaqueu estava cheio de tudo aquilo, de todas as coisas que ele tinha feito, ele decidiu mudar, né, os hábitos, as coisas que ele tinha. E os hábitos são consequências da mentalidade que cultivamos e daquilo que preenche nossa alma e nosso coração. Então, os hábitos que Zaqueu tinha de estar fazendo aquilo tudo com aquele povo foi tão forte que ele não conseguiu aguentar, e ele sentiu a vontade imensa de fazer o que era certo, que era devolver sim as coisas, as cobranças que ele estava fazendo para os povos lá, né? Quando a palavra prevalece, as nossas ações refletem os princípios e valores do reino de Deus. Da mesma forma, quando nossos hábitos não estão alinhados com o caráter de Deus, é honra de prestar atenção. A fé é o estilo de vida de um filho de Deus. Ela influencia nossas atitudes individuais e marca a vida de outras pessoas, tanto através do que dizemos quanto do que fazemos. A nossa fé, ela influencia tantas pessoas, influencia mais quando as pessoas estão vendo a nossa fé do que quando a gente fala realmente. Quando ela vê que uma pessoa realmente ela vai para a igreja todos os dias, que ela vê que a pessoa está adorando Deus corretamente, ela se sente influenciada. Ela fala: nossa, aquele irmão, ele vai para a igreja todos os dias, e a gente vê o Espírito Santo através dele, vê que ele dá para ver o Espírito Santo tocando nele. Quando a gente ouve aquela pessoa cantando, a gente dá para ver o Espírito Santo nele, a fé que ele tem em Jesus Cristo. Então as pessoas, mesmo que elas não vejam como você adora, ou como você, quando tem alguma programação, mas ela pode ver através das suas ações, através do que você faz para Deus. E nossas palavras refletem o nível da nossa fé. Quando ela está fortalecida, o que dizemos anima, incentiva e abençoa a vida de quem está ouvindo. Você já pensou que pode ser a única pessoa a trazer esse tipo de palavra para alguém? Já pensou que você pode ser a única pessoa que está levando aquelas palavras de fé, aquelas palavras de conforto para uma pessoa só? Quando a gente para pensar isso, a gente tem já o pensamento, né, de que a gente tem que se esforçar mais
para estar falando para aquelas pessoas, estar influenciando ela, tanto nas suas ações, né, quanto nas suas escolhas. Então, a gente deve refletir no que a gente está vivendo. A gente deve refletir se a gente realmente está passando para a pessoa que a gente está dando estudo, se ela realmente a gente está passando para ela uma forma de adoração a Deus, a forma correta de adoração a Deus, a gente está passando para ela a vontade, né, de estar mais e mais na igreja, a gente está passando, está influenciando ela a estar mais contrita a Deus, a estar mais na igreja. E o Espírito Santo é a influência mais importante em nossas vidas. O Espírito Santo, ele influencia muito, ele é o que mais a maior influência das nossas vidas. Ele influencia as pessoas a estar sempre falando sobre Deus, sempre estar estudando sobre Deus, sempre estar refletindo o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. A gente deve pensar se a gente está demonstrando realmente, se a gente está demonstrando para as pessoas a influência que o Espírito Santo tem em nossas vidas, se a gente está demonstrando que o Espírito Santo quer nas nossas vidas, se a gente está demonstrando que a gente é uma pessoa que segue fielmente a Deus, segue fielmente o que a palavra dele fala, segue fielmente o que ele tem para nós, porque a gente tem que espalhar para as pessoas, a cada dia, todo dia a gente tem que espalhar para as pessoas, porque Jesus está voltando. Então a gente deve influenciar as pessoas o quanto antes, o quanto ainda dá tempo da gente influenciar as pessoas para virem para a igreja, né? As pessoas que estão afastadas. Eu sei que elas estão afastadas, mas eu creio que ainda tem algum sentimento algum sentimento de vontade assim ainda de vir para a igreja, né? Então a gente deve visitar essas pessoas, porque quando mais a gente influencia elas, mais elas ainda vão ter vontade de vir para a igreja, mais vão ter vontade de adorar, de buscar, de estar sempre contrito a Deus. Amém. Você já ouviu dizer que as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras? Que tudo que a gente faz, que as atitudes que a gente faz, fala mais do que as próprias palavras que saem da nossa boca? A gente pode... a pessoa ela pode demonstrar que é uma pessoa que algumas vezes não respeita os pais, ou algumas vezes que não respeita o que a sociedade, né, mostra para ela. Mas ela pode ser uma pessoa que fala coisas boas, que fala de Deus. Será que as suas atitudes estão demonstrando o que Deus quer, o que Deus fala, que é certo? Se a gente está demonstrando que a gente são pessoas que adoramos a Deus, que a gente expressa nosso amor por Ele, que a gente expressa o que a gente aprende da Bíblia. Será que a gente está demonstrando isso através das nossas atitudes? Será que nosso trabalho, escola, ou até no ambiente que a gente convive, será que a gente está demonstrando que somos fiéis, que somos filhos de Deus, que somos pessoas que adoramos todo dia a Deus? E quem nunca recriminou um familiar por um comportamento que em algum momento também teve? Acho que eu não sei o que cada um faz aqui na sua casa, mas eu sei que algumas pessoas já devem ter falado, tipo, alguém ficou com muita raiva, por exemplo, e você retrucou ela, você falou que isso não pode. Mas você já pensou se você também teve essa atitude? Se você também se expressou muita raiva, que fez o que você fez, aquela atitude que ela também teve? Nós não somos perfeitos, isso é um fato. Contudo, podemos agir como a Bíblia nos ensina, porque o Espírito Santo nos ajuda nessa jornada. Ninguém é perfeito. A única pessoa perfeita aqui é Deus, é Jesus. Ele é a única pessoa perfeita que existe. Então, para a gente estar buscando ser uma pessoa melhor, a gente deve agir como a Bíblia nos ensina, como a Bíblia mostra que a gente deve ser, e como até mesmo os mandamentos mostram como a gente deve
ser nosso trabalho, a gente deve ser nossas escolas, quem vai para a escola, mas é mostrar ao nosso redor. E quando Jesus mandou seus discípulos irem por todo o mundo, ele estava falando também comigo e com você. Muitas vezes olhamos para esse versículo e consideramos que o mundo é o globo terrestre. Nessas horas, parece que essa ordem de Jesus se aplica apenas a pastores ou missionários. Porém, existe um mundo perto de nós esperando para ser influenciado pela palavra de Deus. Nesse mundo estão a nossa família, o nosso trabalho, o vizinho, o atendente do supermercado e cada pessoa que encontra com você. Aí quando a gente ouve que Jesus falou para irem por todo mundo, ele não está querendo dizer só para pastores ou missionários, quer dizer para todo mundo, para todos os filhos dele, que para a gente ir pregar a palavra dele, e pregar o que ele fala, e pregar para todo mundo. Está não só está falando para as pessoas que a gente dá estudo, mas também falando para as pessoas que estão não tão próximas de nós, como por exemplo pessoas atendentes ao mercado, até o nosso vizinho também do nosso trabalho. Então a gente deve falar deles para todos, né, para falar deles, de Jesus. Está falando deles, que Jesus faz na nossa vida, que Jesus transforma a vida das pessoas, transforma de um jeito inimaginável. As pessoas podem serem pessoas que estão passando por tristezas, elas podem ser pessoas que estão passando por um momento ruim, mas se você for falar do amor de Deus, como Jesus tem uma coisa melhor para elas, que elas vão sim se influenciar, vão sim querer mais saber sobre Jesus. E para eu poder terminar a minha pregação, eu quero fazer um apelo a todos, que vocês podem repensar nas atitudes que nós temos, né? Mas pensar também nas coisas que a gente fala. A gente deve pensar se a gente realmente está mostrando que a gente somos pessoas que adoram a Deus, somos pessoas que têm o Espírito de Deus em nossas vidas, o seu Espírito no mundo, se a gente temos a vontade da carne em nossas vidas. Que a gente possa pensar que a gente está demonstrando para as pessoas que Deus quer, né, que a gente demonstrar as ações que Deus tem, demonstrar que Jesus é nosso único Salvador, e avisar para elas que a gente está no tempo do fim, que elas devem sim buscar Deus todos os dias, devem estar pedindo perdão por tudo que elas fez, que as pessoas fez, para que elas possam ir para o reino dos céus e possam estar vendo Jesus lá. Amém? Vai cantar o hino de novo? Vamos botar o hino de novo para a gente cantar?